Oi, meu nome é Gabriel. Hoje eu vou falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente no Brasil, na costa leste, sul e sudeste, também participando da Argentina e do Paraguai, sendo um dos biomas mais afetados de todo o Brasil, que tem apenas 12% de seu tamanho total atualmente. Sua fauna e flora são algumas das mais ricas do mundo, tendo 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil apenas na Mata Atlântica. Uma característica predominante na Mata Atlântica são as árvores altas e muito longas, que criam um clima úmido e várias sombras que permitem uma criação e uma vivência de animais muito rica em nutrientes e um solo muito saudável. A Mata Atlântica é rica em diversas espécies de animais, sendo eles mamíferos, anfíbios e várias aves, mas não é possível, pelo menos até o momento, identificar todos eles. Então sabe-se que tem cerca de 5 ou 6 mil espécies diferentes desses animais, sem falar dos insetos. A Mata Atlântica atualmente é uma das mais abusadas no nosso país e no mundo, sendo extremamente destruída pela fome econômica do nosso país, que destrói cada vez mais as florestas para construir cidades e ir atrás de matéria-prima única dessa floresta. Uma curiosidade da Mata Atlântica é que Ubatuba atualmente é a capital da Mata Atlântica, sendo o lugar onde 80% da Mata Atlântica está preservada. Transição! Olá, sou o Matheus, do grupo de Biologia, do trabalho da professora Isa. E na minha parte irei falar sobre o bioma Pampa, que fica concentrado no Rio Grande do Sul, mas ele tem províncias no Uruguai e na Argentina, em Buenos Aires, La Pampa e Santa Fé. Algumas características do Pampa são que o nome é derivado de uma palavra indígena, que significa região plana. Algumas das características sobre o seu clima são que no inverno eles batem temperaturas de 28 a 33 graus nessa variação durante o dia. E no inverno eles pegam temperaturas de 1 a 6 graus e à noite chega a menos 10 graus e pode diminuir constantemente. A fauna do Pampa tem uma biodiversidade riquíssima, dentre elas aves, anfíbios, artrópodes e répteis. E tem insetos que servem como alimento para muitos pássaros, como o tietê-sangue, a saíra, sacu e jacu. Cerca de 40% das espécies dos pampas são endêmicos, ou seja, eles não são encontrados em mais nenhum lugar do mundo a não ser nos pampas. E a flora, se eu não me engano, são cerca de 3 mil espécies de árvores que se encontram no pampa. O Pampa, como já diz, né, é uma região plana, ele é um bioma plano, então ele não tem muita variedade de plantas como essas daqui que nós podemos ver, mas ele tem alguns mini arbustos e plantas bem pequenas, como o cedro, a palmeira anã e mais algumas outras que são pequenas e não chegam a ser como do Mata Atlântica ou de outros biomas. Então, o Pampa, ele também sofre diversamente e indiretamente e diretamente junto com o desmatamento, por conta que eles vão fazendo plantações, vão acumulando gado, entre outras coisas, por conta de ser planície, fica mais simples. E nisso, como vão entrando muitas espécies em extinção, como a onça-pintada, que já está em extinção há muito tempo e tem perigo de estar extinto para sempre. E o Pampa também ele é conhecido por manter o maior patrimônio cultural, que é o Aquífero Guarani, que consegue abastecer durante os 2.500 anos a população brasileira com água potável. Transição! Olá, meu nome é Raul. Eu vou falar aqui sobre a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias tem esse nome porque na região dela há muito pinheiro do Paraná, que é conhecido como araucária. A Mata das Araucárias tem um clima subtropical, onde os invernos são muito frios e os verões são muito quentes. O clima e o relevo da Mata das Araucárias contribui muito para o desenvolvimento dos pinheiros, pois ele é sempre úmido e pois há muitos rios que ficam o ano todo. O solo que contém as melhores características para o desenvolvimento das araucárias é a terra roxa, localizada no oeste do Paraná. Ela tem origem vulcânica e tem a coloração vermelha. A Mata das Araucárias é um bioma de transição muito rico em espécies de animais e plantas, pois ela está localizada na Mata Atlântica, no bioma da Mata Atlântica. Porém, há muitas espécies de animais que estão em extinção e elas são endêmicas da região da Mata das Araucárias. Endêmicas, no caso, são espécies que só conseguem viver naquela região do bioma.
A Floresta das Araucárias é uma região com florestas muito fechadas e densas, com um inúmero número de vegetais. As árvores que se destacam são geralmente os pinheiros, porém há outros diversos tipos de vegetais lá, como por exemplo ipês, jacarandá e cedros. Atualmente, a Mata das Araucárias já perdeu 2% de toda a sua extensão territorial, que já chegou a 100 mil quilômetros quadrados. A ação do homem na Mata das Araucárias pode causar o risco de extinção das araucárias, pois a madeira é muito extraída. A madeira das araucárias é muito extraída, geralmente. Transição! Meu nome é Henrique e hoje eu vim falar sobre a mata dos cocais. A mata ou a zona dos cocais é um interespaço transicional brasileiro. A Mata dos Cocais é uma floresta ambrófila que fica entre a floresta amazônica e a caatinga. Ela também ocupa parte do Ceará, Pará e Tocantins. A Mata dos Cocais ela é uma área muito explorada por pessoas por conta de sua alta fabricação de cocos, óbvio pelo nome. Transição! Olá, meu nome é Lucas. Eu vou falar sobre a caatinga. A caatinga é um nome tupi que Ca significa branco e Tinga significa selva. Então seria a selva branca, porque a maioria da vegetação tem uma cor muito pálida e não representa cores vivas como verde. E a maioria das espécies são plantas que em algum momento desenvolveram um sistema muito rígido para a coleta de água e elas criaram espinhos para que outros animais não pudessem roubar a água delas. A caatinga ocupa cerca de 10% de todo o território brasileiro, que é consideravelmente cerca de 800 mil metros quadrados, e ela ocupa todos os estados do Nordeste e cerca de uma pequena parte do estado de Minas Gerais. Ela possui milhares de espécies endêmicas, sendo elas cerca de 200 espécies de abelhas, 500 espécies de aves, 200 mamíferos, 300 tipos de peixes, entre outros. A economia da caatinga é feita basicamente através da criação de gado e da produção agrícola. E todos os povos, todas as pessoas que moram, cerca de 27 milhões, estão em estado de extrema pobreza, sendo assim elas que produzem, elas que desmatam a maior parte do bioma. Ele é um bioma tecnicamente considerado, não é? Ele é considerado como um bioma pobre, mas se você for analisar a fundo, ele é muito rico e ele pode ajudar muito na economia brasileira e até mundial. Mas como os povos que habitam lá não conhecem muito bem todos os seus fatores, eles acabam buscando o que é essencial para si e acabam desmatando sem saber o porquê. Transição! Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre os manguezais. Os manguezais, eles são localizados mais no litoral brasileiro, em várias partes do litoral brasileiro, geralmente em ambientes terrestres e marinhos, entre os ambientes terrestres e marinhos. A maior parte dos manguezais são constituídas por peixes, a maior parte, mas também pode ser habitado também por crustáceos e moluscos. E também podemos dizer que répteis, mamíferos e até animais microscopicamente vistos assim, eles também podem habitar nos manguezais. Nessa formação vegetal, eles predominam mais os troncos finos e aéreas, e raízes aéreas e respiratórias, porque o solo ele tem pouco oxigênio, então ele tem uma estrutura certa para aquela plantação estar ali. Os manguezais eles são ricos em biodiversidade de animais e eles dizem que os manguezais são o berçário dos animais, porque os animais se reproduzem e eles vão para os manguezais para criar os filhotes, porque é um lugar mais apropriado, para alguns animais é um lugar muito apropriado para eles criarem seus filhotes. Bem, um dos impactos mais sofridos nos manguezais é relacionado também ao desmatamento, né? E também sobre o despejo de esgoto que pode afetar ou contaminar os mangues ali da região. Transição! Oi, meu nome é Eduardo
Hoje eu vou falar do Pantanal. O Pantanal, ele é o menor bioma brasileiro. Ele pega de tamanho médio mais de 1,5% e menos de 2% do território brasileiro. O Pantanal, por ter a fauna mais rica de todos os biomas, cara, tem mais de 1.100 tipos de borboletas diferentes e mais ou menos 130 espécies de peixes, 600 espécies de aves e mais ou menos 300 espécies de mamífero. O tempo no Pantanal é um tempo muito variado. No inverno é muito frio e pouquíssimas chuvas. E no verão é muito quente e muitas chuvas. Mais ou menos no verão fica intransponível para passar por lá, porque tudo se inunda e vira basicamente um lago. Aí quando chega o inverno, esse lago seca, que aparece a lama, aí surgem as plantinhas, aí pequenas árvores de pequeno porte. Aí por isso muitos fazendeiros que localizam perto do Pantanal, eles trazem seu gado todo para cá para comer essas graminhas pequenas. Transição! Sou eu de novo aqui, né? Agora eu vou falar sobre a restinga. A restinga é um bioma próximo à praia. O solo da restinga é arenoso e a planta com maior incidência lá é o jundu. E a fauna e a flora não é tão rica quanto os outros biomas, mas mesmo assim tem a sua importância de certa forma, não deixar que o mar passe pela restinga. E essa é basicamente a sua importância. A restinga basicamente fica aqui no Brasil, no litoral de São Paulo até o litoral de Espírito Santo e depois de Pernambuco até o Ceará. E também em Portugal também tem uma grande incidência do bioma da restinga.